Tudo certo com vocês? Tudo bem? Olha eu de novo aqui. Quem não me conhece, sou Yuri Goulart. Falo nesse canal sobre as minhas interpretações e os meus estudos sobre a Bíblia e a palavra e alguns livros correlacionados. E hoje eu tô bem animado. Vai ser um tempo bem maneiro, que esse nós vamos passar um pouco. Normalmente eu faço vídeo de 10 a 12 minutos, 15 no máximo. Eu imagino que esse nós vamos passar um pouquinho. Você fica comigo. Fica comigo que eu acho que... Acho não, tenho certeza que tem bastante coisa aqui que vai dar pra você refletir sobre. Fechou? Que é essa aparentemente o meu chamado a falar sobre a palavra de Deus. A pregar o evangelho para todas as nações, como diz Mateus 24:14. E vamos lá. Quem me acompanha aqui um pouquinho mais, ou quem caiu de paraquedas nesse vídeo agora, eu tô lendo, nesse momento eu tô lendo Neemias, que me pegou bastante, que foi um cara muito legal, assim, em termos de cheio de Deus, o que ele estava fazendo e o que ele quis fazer é algo que foi dentro do coração dele, que foi reestruturar o muro de Jerusalém. E aí a gente pode falar um pouco de Jerusalém, que remete à nossa vida, ao nosso mundo cristão, à nossa cidade cristã. E aí tem até uma passagem lá que fala assim, ó: e era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas, em 7:14 Neemias. O que isso quer dizer? A gente tem um espaço muito grande. O nosso povo cristão, o povo que Deus quer que a gente fale, os escolhidos, ainda cabe dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, dentro do nosso território. Então, se você quer ser esse povo, vambora, entra com a gente e vamos seguindo a Cristo, vamos seguindo a Deus, que você vai ver que a sua vida vai melhorar absurdamente. Fechou? Então hoje tem algumas coisas que eu quero falar, assim como os outros vídeos. Óbvio, se eu tô aqui querendo falar é porque eu falo, né? Meio óbvio. Então vamos lá. Se ajuntou todos como um só homem. Cara, essa passagem, essa frase se revela em vários livros, em vários capítulos da Bíblia, versículos. E aqui claramente a gente pode ver como Deus ama essa unidade, essa submissão a Ele. Onde eu tenho, nesse caso, estava falando de Jerusalém, todos se juntaram e se tornaram uma única pessoa. Todos se juntaram a ser submisso a Deus, e não é submissão em tom pejorativo, não é isso. É você entender a grandeza do Senhor, é você entender aquilo que o Senhor está fazendo, e todo mundo entender isso e numa só voz, num só corpo, exaltar isso ao Senhor, tá? Isso mostra o poder que temos quando nos juntamos como unidade para fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Por isso a igreja. Tudo bem que a igreja, e lá fala, onde tem 2, 3 ou mais, Jesus estará no centro. Isso tudo mostra a unidade como corpo de Cristo, como corpo de Deus. Imagina, eu tenho um monte de gente se juntou para fazer uma só oração, para levantar a sua voz, para falar para um só Deus, que é o nosso Deus, para clamar a um só Deus, que é o nosso Deus. Então isso mostra o poder que tem da oração, que tem da unidade, que tem da junção para falar o nome do Senhor. Em Neemias 8:8 fala que Esdras leu o livro de Moisés e que lendo entendesse. Aqui a gente já começa a entender o quanto é poderoso a leitura da palavra. E também mostra que quanto mais nós lemos, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente realmente vive aquilo que a gente está lendo, mais a gente vai ter entendimento, mais a gente vai ter um relacionamento, mais a gente vai ter fé. Com isso aumenta o nosso amor e assim aumenta a nossa vontade de falar, de explodir a Cristo dentro de nós, que é isso que a gente faz aqui. Então,
desde lá, ah, estuda-se as palavras, estuda-se a Bíblia. Esdras foi o cara que levou Esdras. Eu já falei em outro vídeo, ele era um escriba com uma leitura sensacional, um poder de entendimento sensacional dado por Deus. E até falam que ele também, pela escrita refinada, tem alguns estudiosos que falam que colocam livros de crônicas a Esdras, que foi Esdras que escreveu. Neemias não, Neemias é uma narrativa dele falando como ele viveu aquilo. Então, entenda, quanto mais eu leio, mais eu entendo. Quanto mais eu entendo, mais eu me relaciono. Quanto mais eu me relaciono, mais eu tenho amor com Deus. Essa é a nossa linha, tá bem? E ainda fala que nesse mesmo capítulo, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então ele tá lá, imagina assim, ó, naquele tempo onde existia. Deixa eu voltar. Deus resgatou o povo judeu do Egito, trouxe para Jerusalém, para a Terra Prometida, 40 anos, aquilo tudo que a gente viu. Depois eu vou falar um pouco disso, que eu acho que é bem massa. Imagina esse caminho, imagina você tá na Terra Prometida, essa Terra Prometida por conta de pecados, por conta de reis que não seguiram o que Deus falou, o que estava escrito, o que os pais dos pais dele falaram para ele seguir, ele não seguiu. E esse povo judeu se entristece e fala: putz, cara, por que fizeram? Entende o poder disso? E aí Deus fala aqui para ele, ó, não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor não. Esdras falou lá, falou: povo, não fica triste. Não fica triste. Se a gente tá no Senhor, se a nossa alegria é do Senhor, essa é a nossa força. Então a gente precisa estar alegre no Senhor, a gente precisa estar alegre na palavra de Deus, a gente precisa estar alegre em Deus. Isso vai ser a nossa força. É o que está escrito, tá? E aí aqui ele fala o seguinte: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. E o povo entendeu as palavras do Senhor. Nesses versículos ele mostra que temos que nos alegrar não só na presença do Senhor, mas também ao ler e entender as palavras. Aqui ele está dizendo, ó, calai-vos, porque... E não é o calai de fica quieto, não é isso. Ele falou, cara, aquieta o seu coração. Desculpa, vocês não precisam se entristecer, porque esse dia é santo, cara. O que a gente está fazendo, o que a gente está reunido aqui nessa praça para falar do Senhor, esse dia é santo, isso vai alegrar, você tem que ficar alegre para falar do Senhor. Quanto você fica alegre do Senhor, alegra o Senhor, e isso nos resplandece, isso nos enche da palavra do Senhor, nos enche do Espírito do Senhor. Tá? E aí, aqui a gente tem esse ponto, então, que eu quero finalizar esse raciocínio, que é, de novo, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente quer aprender a palavra do Senhor, quanto mais a gente se dedica e nos relacionamos com Deus, mais a gente vai ficar alegre, mais a gente vai ficar cheio do Senhor, mais a gente vai poder falar isso para mais e mais pessoas, mais aumenta o nosso amor, tá? Então, não entristecei-vos. Segue a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, existe um monte de gente falando sobre isso. Comece a filtrar para que você entenda a palavra do Senhor. Às vezes você está lendo e não consegue interpretar, então busque mais conhecimento, busque mais relacionamento com Deus. Fechou? Esse é o que eu queria passar aqui. E eu quero aproveitar esse vídeo, eu quero falar, cara, eu estava lendo junto com a minha esposa sobre a travessia do povo judeu, do Egito para Israel. Lá fala que de dia uma coluna de vento os orientava e de noite uma coluna de fogo os iluminava. E aí eu fui atrás disso. Quando fala em coluna de vento, racionalmente uma coluna de vento ele se torna um redemoinho, né? Um redemoinho por si só, o que ele faz? Ele levanta o que tem solto no chão
o que tem solto e arremessa e joga para longe. Então Deus ia purificando o solo que eles iam pisando. Deus ia jogando as impurezas que estavam naquele solo para trás deles. Deus ia jogando aquelas impurezas para longe deles. E vinha o fogo à noite e queimava o que restava. Queimava e iluminava aquilo que ainda estava no solo, que não fazia parte daquilo que eles estavam andando, ou do que o Senhor estava pregando, do que o Senhor estava levando eles adiante. Olha que legal que é isso. Cara, então eu tenho um Senhor vivo naquela época. Não naquela época, eu tenho um Deus vivo que ele pega tudo que eu tô caminhando, que eu vou pra frente, e joga as impurezas, vai limpando o meu caminho e vai jogando para trás de mim. E à noite, para eu não me perder, para eu não perder o caminho que Deus está colocando na minha frente, ele vem com um fogo e vai queimando aquele resto e vai iluminando o meu caminho. Cara, se você não admite a grandeza do Senhor, eu aconselharia você a admitir. Eu aconselharia você a pelo menos pensar no que está escrito. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito, e traduzir isso para sua vida. Aparentemente faz muito sentido. E aí o que tem, além disso, o que eu quero colocar é que assim, ó, quando Deus te escolher, mesmo você errando o caminho, ele vai continuar contigo. Por que eu estou falando isso? Se a gente for olhar o que está escrito, a passagem, se for olhar geograficamente, eles falam que era para ser algo em torno de 40 dias essa travessia, e durou 40 anos. Mas mesmo aquele povo maldizendo o Senhor, idolatrando outros deuses que ele já falou que não é, que ele não gosta, que isso é um pecado, mesmo assim, mesmo com todas esses fatos de maldizer o Senhor, de não acreditar em Deus, em tudo que ele estava fazendo. Cara, ele iluminava de noite, ou melhor, ele dava caminho de noite, ele iluminava de dia, ele iluminava de noite, ele tirava água de pedra, ele dava alimento para esse povo, e mesmo assim eles não creram no Senhor. Mesmo assim, o Senhor, mesmo com esse povo incrédulo, ele tinha uma promessa, ele tinha algo para esse povo, levantou esse povo para que esse povo seja o povo de Deus. E mesmo assim Deus o abençoou. Se você for ler até o Velho Testamento, eu acho que é massa, que é onde a gente está lendo aqui, a gente precisa ter um pouco de noção. Todos os livros que eu estou lendo até agora, existe um povo, existe um rei, onde esse rei não seguiu a palavra do Senhor, que veio a ira do Senhor. Esse mesmo rei ou o próximo rei se ajoelhou, pediu clamor, pediu pelo amor de Deus, não é isso. Deus ia lá, perdoava e concedia as bênçãos. Ia lá, perdoava e concedia as bênçãos, mesmo errando. Então por que você acha que quando você erra, você errou uma vez, Deus não vai mais te abençoar? Não faz sentido nenhum. Se Deus te levantou, se Deus é contigo, independente se você desvia o caminho, ele vai te voltar, ele vai fazer com que você volte para esse caminho e ele vai continuar te abençoando. Talvez demore porque você se desviou, Deus vai lá, vai te resgatar, você vai ter que pedir perdão, mas ele vai te colocar nos trilhos de volta e ele vai continuar te abençoando. Tá escrito, não sou eu que estou dizendo, tá escrito. Certo? E é isso. Acho que a gente conseguiu avançar. Eu acho que era para ser um vídeo mais longo, acabei conseguindo encurtar. Então, gente, o que eu quero de você? Melhor, o que eu espero, eu como Yuri, se eu conseguir pelo menos uma pessoa, se eu conseguir uma sementinha, que é o que eu venho falando, se eu conseguir plantar uma sementinha no coração de uma pessoa, que essa uma pessoa plantou uma outra sementinha na outra pessoa, e que assim a gente vai indo de sementinha em sementinha, a gente vai criar um jardim gigantesco para Deus. Se você não aceitou a Cristo como seu único salvador, eu aconselho fortemente que você aceite. Coloque-se, fale em voz alta: Senhor, eu te aceito como meu único salvador. Eu tenho fé, eu acredito que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, que o Senhor morreu por nós. Faça isso, tá bem? Você já sabe o que tem que fazer, curta, compartilha, se fez sentido ou não. E se não fez sentido, me manda mensagem, eu quero muito trocar ideia, eu quero muito aprender mais.
Eu quero muito ser alguém que consiga levar a palavra realmente do Senhor para mais e mais pessoas. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Valeu.